Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Pauta Não Falta. É o Edinho Barreto Entrevista. Dessa vez eu estou recebendo um cara que eu vou falar para você uma coisa. Eu vou entrar no meu universo, né? No universo que eu vivo no dia a dia. Né? A gente vai falar um pouquinho desse veículo mágico, esse veículo sensacional. Entra ano, sai ano, todo mundo fala assim: vai acabar, vai acabar. Não morre nunca, não, meu querido. Exatamente, estou falando do veículo mais magnífico que você pode imaginar, o nosso glorioso rádio, né? E para falar do rádio hoje, estou aqui convidando meu amigo Rogério Júnior, da Web Vintage Rádio. Olha, tem um projeto, meu amigo, que eu vou falar para você. Eu nunca vi nada igual. Você está vendo ali no fundo ali do Rogério ali, né? Tá lá no cenário ali, coisa mais linda. Rapaz, estou me sentindo numa rádio dos anos 80, literalmente. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado, Edinho. A todos aí, um prazer enorme. É uma honra estar participando desse bate-papo com você. E a gente vai falar bastante coisa de rádio, coisas legais, novidades, o futuro, o passado, o presente, muitas coisas legais, Edinho. E é um prazer realmente muito grande. Demorou um pouquinho, né, para a gente poder engrenar, mas agora deu certo. Tamo junto, é Estou à isso aí. disposição. Ô, Rogério, vamos começar Pois falando um não. pouquinho da Web Vintage Rádio. Como é que surgiu essa ideia, de repente, poxa, eu vou fazer uma rádio temática dos anos 80. Então, você tem um diferencial muito grande, né? Que o próprio estúdio seu já tem aquela cara dos anos 80 e a própria equipe que você formou também é uma galera também que trabalhou na década de 80, né? Conta um pouquinho para nós aqui como é que surgiu esse projeto, como é que tá a Web Vintage Rádio hoje. Na verdade, começou há mais ou menos uns 4 anos atrás. Eu tenho uma outra ocupação, além de cuidar da rádio, tudo. E esse outro trabalho me facilitou a ter acesso a alguns equipamentos antigos. Então, o que aconteceu? No começo, eu peguei, que legal, uma cartucheira. Poxa, isso daqui me lembra a década de 80, quando eu trabalhei em rádio. E comecei atrás. Só que virou uma doença. Então, comecei a juntar um monte de coisa. Aí pensei, bom, e agora? Isso aqui é um pecado deixar em casa. E aí surgiu a ideia, vou montar um estúdio como era na década de 80, que foi uma época que eu trabalhei em rádio, em algumas rádios aqui em São Paulo. Então, eu tinha em mente como o negócio funcionava. E daí para frente eu comecei a pensar, a fazer, arrumei o lugar, comecei a montar como era, peguei algumas fotos antigas de estúdios da Rádio Cidade, da própria Metrô, da Antena 1, e fui fazendo um mix para tirar uma média e fazer uma coisa que lembrasse bem aquela época. E comecei a aumentar, e trazia equipamento, pegava equipamento velho e começava a restaurar. Então, que nem os toca-discos que eu tenho aqui, eu peguei eles sucata, jogados no lixo. Que foi o que aconteceu com os equipamentos de rádio, os analógicos, né? Porque quando chegou a era digital em rádio, virou tudo sucata. Então, os consoles de som, eles iam para o lixo, eles eram vendidos como ferro velho, peso, né? E sobrou pouca coisa em estado operacional e funcional, né? Aqui no Brasil. E lá fora você encontra, porque o pessoal tem um conceito diferente com relação a isso, eles guardam as coisas. Então, eu acabei encontrando cartucheira de vários modelos, Mesa, BE, Collins, e foi assim. E comecei a trazer e aumentando, cada vez aumentando mais. Agora eu vou fazer assim, assim, assim. E foi indo. E hoje a rádio ela está muito legal. Eu tenho a participação aí dos meus amigos da década de 80, Paulinho Leite, o Velho Milk, ele foi meu chefe na Metrô. Olha, inclusive eu já entrevistei aqui, né? O Paulinho Leite é uma pessoa maravilhosa. Através de você, né? A gente entrevistou ele aqui. Ele é uma pessoa incrível, ele faz um horário aqui na rádio, sempre das 14 às 15, com o nome das velhinhas do Velho Milk. Então ele toca as músicas da década de 70, finalzinho, 80 e começo de 90. E conta aquelas histórias, ele atualmente mora nos Estados Unidos. E aí ele conta aquelas histórias que acontecem por lá, um negócio bem bacana. Depois tem o Fernandinho de manhã, Fernandinho Gasparetto, figura, peça raríssima também, a gente trabalhou junto na Metrô. Depois ele saiu do rádio, trabalha na prefeitura, mas ele faz horário aqui da manhã. Depois do Fernandinho entra a Débora Santilli. A Débora Santilli ela trabalhou na Metrô, na época que eu trabalhei lá,
mais ou menos 83, deve ter sido. Trabalhou lá, depois ela era produtora, aí ela virou locutora, depois ela ficou um tempo lá, teve programa, teve uma época que a gente apresentava junto um programa de manhã, das 6 às 10, conversando, aquele tipo, casal, era casal 98, era uma coisa assim. E a gente conversava, trocava ideia, falava um monte de abobrinha, era uma coisa bem legal. Depois tem... depois da Débora é o Paulinho, depois eu fico até às 19, e das 19 até às 22, eu bolei um programa com umas músicas mais agitadas, sabe? Uma coisa assim, tocar alguns discos 12 polegadas, algumas edições feitas em gravador de rolo, com gilete, splice, eu consegui muita coisa assim, e eu resolvi tocar nesse horário. Então, a rádio fica bem dançante das 19 até as 22. Depois entra um programa de música romântica. Naquela época tinha Love Songs, Old Times da Metropolitana, e o nosso é Music by Night. E a gente tentou seguir exatamente como era, Edmir, exatamente como era. E à meia-noite tem a tradução com o Sérgio Boca, que é uma peça raríssima, também faz parte aqui dos tiozinhos da Vintage. Então, eu tentei reproduzir exatamente como era. As coisas aqui na rádio, elas são batidas à máquina, você pode até ver, ó, os cartuchos. Opa, cadê a câmera aqui? Ó? Tudo batido à máquina, entendeu? A numeração dos cartuchos. Como era? Como era? Os discos catalogados. E hoje a rádio ela não funciona 24 horas ao vivo, porque é complicado, né? Você ter todas as pessoas disponíveis. Mas a minha intenção, agora para o próximo ano, é a gente conseguir fazer a maior parte do tempo ao vivo. Botar o ouvinte no ar, ligar para a casa do ouvinte xingar. Exatamente como era o que eu pretendo fazer aqui. É difícil, porque é um meio novo, é um meio que as pessoas ainda elas não acreditam muito. Tanto é que a gente pegou um patrocínio agora há pouco tempo, e patrocínio legal, da Goodyear, da Harry Goodyear, e o cara falou, olha, é a primeira vez que a gente está investindo numa rádio web. Então, para a gente foi uma coisa legal, porque é um patrocínio bom, uma empresa boa, né, uma empresa mundial, e o cara acreditou. Então, assim como ele, eu acho que, com o passar do tempo, outras pessoas irão passar a acreditar, e a rádio web vai vingar. Tem que fazer um trabalho profissional, porque uma coisa que acontece é que tem muitas rádios. Se você pegar ali rádio web, infinitas. Só que o cara transmite a rádio por um celular ligado num streaming de R$6. Pronto. Essa é a rádio web do cara. Aí o cara pede uma API, o que é API? O cara pede um contrato, o cara não tem um CNPJ para poder fazer alguma coisa. Então, a rádio web ela precisa se profissionalizar. E a Vintage, desde o começo, desde quando a gente abriu a rádio, a partir de hoje vai ser rádio, não vai ser mais uma terapia ou uma brincadeira. Vamos fazer uma rádio. Legal. Então, desde o começo, a gente criou CNPJ, a gente foi atrás das pessoas, a gente foi atrás das pessoas para poderem gravar os jingles para a gente. Então, mantendo um padrão bem elevado, uma coisa bem séria, né? Tenho vários funcionários aqui que trabalham todos os dias. É uma coisa que eu acredito que é um meio de veiculação do futuro, a rádio web. Em alguns países já de primeiro mundo, não tem mais rádio de ponteiro, não tem. Então, o que acontece? Suíça, Dinamarca, os carros eles já saem com internet. Então, o cara pega e acessa lá, www.webvintageradio.com, acabou. É a mesma coisa que ele apertar o botão do multimídia dele e ir para uma Bandeirantes, para uma Play ou para qualquer outra rádio. Então, acho que é uma coisa que vai chegar aqui, eu acho que é tendência, porque você vê, ondas curtas, acabou. A AM também está migrando para FM. Agora, a FM, ela vai, uma hora ela vai deixar. A FM não é uma... Né, por exemplo, isso aconteceu comigo ontem, até brinquei com a pessoa que estava no carro. Você não consegue ir aqui de Cotia, onde está a nossa rádio, até o Guarujá, escutando uma estação de São Paulo. Você não consegue. Porque você pega a serra, você entra no túnel,
Agora, uma rádio web, você consegue. Eu consegui sair daqui de Cotia e chegar no Guarujá ontem, escutando a rádio. Até dentro dos túneis estava pegando. Coisa que se você está... estou escutando... Vai, qualquer rádio. Antena 1, Alfa ou Estilo, não interessa a rádio. Mas tem essa dificuldade. Então, eu acho que a rádio web ela vai crescer muito. Com o advento do 5G, vai melhorar mais. E eu acho que a gente tem que preparar mais. Se preparar mais, que eu digo assim, fazer um negócio bem profissional para você poder colher as coisas, né? Não adianta você colher sem você querer colocar adubo. Não vou gastar com adubo. Então, você não vai ter uma fruta boa. Você tem gasto, claro, luz, ar-condicionado ligado direto, um monte de coisa. Então, a Vintage ela começou assim, ela começou em 2018. Em 2019, a gente ganhou o prêmio APCA como a melhor rádio web. Foi bem bacana e era engraçado porque as pessoas chegaram, não, parabéns para toda a equipe. Na época, a equipe era o Rogério. Não tinha funcionário, não podia. Então, tudo eu fazia. Eu chegava do meu outro trabalho, vinha para a rádio, fazia as coisas e ia para casa descansar. E aí foi até uma surpresa quando eu fiquei sabendo, porque eu estava tomando café e aí eu vi uma mensagem do Viviane no Facebook. Aquele jeitão dele, né? Parabéns. Tá? Caramba, será que saiu errado a data do meu aniversário lá no Facebook? Depois que eu fui ver que era pela Vintage ter sido indicada, tinha sido indicada, né, na categoria Web Rádio ao prêmio APCA. E aí, depois de uns 2, 3 meses, teve a votação e a Vintage ganhou. Mas era engraçado, porque parabéns para toda a equipe. Aí é verdade, toda a equipe. Foi muito legal. Muita coisa boa aconteceu, acontece e vai acontecer. Com certeza, que show de bola, né? Pra você ver, o rádio passou por muita transformação, né, Rogério? A gente que já veio dessa era mais antiga, aí, eu vendo aí o teu, né, a web Vintage Rádio aí de fundo e tal, isso aqui, nossa, eu viajo lá quando eu comecei, na época do toca-disco, cartucheira, né, o rolo, todas essas coisas, nossa, e a gente tem aqui, olha aí, ó, coisa linda, ó. Cartucheira, rolo. Coisa boa. Aí eu tenho aqui, ó, toca-disco, depois eu faço uma tomada legal do estúdio. Mas, toca-disco Radiolab, quem não lembra do Radiolab? Meu Deus do céu. Marcou a nossa época, né? Com certeza. Os cartuchos Fidelipac. Nossa! E a gente fala assim, né? A Web Vintage Rádio, a gente pode dizer que é uma rádio raiz mesmo, né, meu amigo? Literalmente. Né? Vira e mexe, pula um disco, apesar de todo o cuidado. O cartucho enrosca. Pega fora de ponta, exatamente como era. O legal do rádio é isso, né? Exato. Você poder conversar, ligar, a gente colocou aqui para você poder ligar para o ouvinte. É bacana, é gostoso, que senão fica uma coisa... Se você não tem esse tipo de coisa, é que nem você escutar um Spotify, né? Você vai escutar um Spotify, perfeito. Agora, se você pega, já começa a criar essas coisas, ou trazer de volta do passado para o presente, já começa a se aproximar mais das pessoas, né? Sim. Não é aquela coisa formal, olha, você está escutando a música tal, né? Olha, não porque, mas olha porque a gente está falando, mas, entendeu? Exato. Então, a nossa intenção é cada vez ficar mais vintage, tudo que eu achar de vintage eu vou trazendo para cá e vou empilhando aqui, a gente vai fazendo a rádio ficar cada vez mais... Enquanto os outros querem modernizar, né? Se desfazem de discotecas, de CDtecas e cartuchecas, a gente não, a gente é o contrário. Opa, disco é com a gente, CD é com a gente tem um acervo enorme aqui. Dentro de CD... CD a gente tem na faixa de uns 5.500 CDs, todos catalogados todos catalogados com números, tudo certinho. Quero tocar aqui de abelha, você vai lá na letra K, aí vai ter na listinha, vai ter o tipo de música, vai ter o número dela em cartucho, vai ter o número dela em CD tal, faixa tal, vai ter em LP tal, faixa tal, ou MD tal e faixa tal. E é assim, como era. A gente está tentando fazer bem parecido. Que legal. Eu lembro até hoje, assim, quando você pegou ali
né? Tudo catalogado, tudo direitinho. Eu lembro que era datilografada a programação, era um calhamaço de folha, assim. Mas a gente até É. sabia, já decorava, né? Olha, música, por exemplo, do Legião Urbana. Ó, tá no disco tal, na fileira tal, número tal, a faixa tal. A gente já até, já até Uhum. decorava qual que. Mas é muito Ele, legal ele isso, né? lá na metrô eu já sabia, porque os cartuchos ficavam atrás da Uhum. cadeira que a gente sentava, né? Então, pô, sobrava um espaço, você já ia direto daquela música preferida. Um pegava e tocava. E era uma Top Master, uma ITC, eu não lembro, mas era muito legal ali. Poxa Foi vida. uma época muito, muito boa. Muito, Que bacana. muito. Agora, assim, você vê, Rogério, por exemplo, assim, a gente não agora diminuindo, né, o trabalho dessa nova geração, mas a gente que Uhum. vem do rádio mais antigo, por exemplo, tem muita gente que às vezes eu converso, né, o rádio como é que era? Ah, era assim, não sei o quê e tal, tal. O pessoal fala, cara, como é que vocês conseguiam trabalhar daquele jeito? Eu falei, meu amigo, a gente tinha que ter tentáculo, né, porque era toca-disco de um lado, era cartucheira do outro, era telefone do outro, era mídia, Aham, aham. Aqui, né? por falar em telefone, é o nosso telefone Aí, aqui, ó. ó. Década de 80, e Olha, funciona. você vê? Legal. Tocava dentro do estúdio, meu amigo. Aquele telefone que às vezes você tava falando assim, aquele telefonão alto tocando dentro do estúdio. Nossa! Principalmente fim de semana, né? Quando não tinha recepcionista. É, porque aí sobrava para a gente atender lá no É estúdio. Isso verdade. aí. Fazia de tudo. Que Mas bacana. que uma época maravilhosa, Dinho, maravilhosa. Nossa, que bacana. E como é que você está vendo essa? Porque assim, eu que venho, né, que sou de uma rádio aberta, tal, né? É justamente isso que você falou. A rádio aberta ela está se reinventando também. Ela está entrando no online, né, através de aplicativos, através de sites, tal, não sei o quê, até por uma questão de sobrevivência e abrangência também, né? Como você falou, Aham, a internet ela veio assim como uma força muito grande para as rádios abertas também e tal, né? As rádios convencionais. é. Então, assim, por Uhum. exemplo, a gente recebe, eu, por exemplo, no meu programa de noite, né, da Rádio Caiobá, eu recebo mensagens dos Estados Unidos, Canadá, do Japão. Quando que eu ia imaginar que eu podia estar falando para o Japão, rapaz? Eu falei, Uhum. que negócio é esse, louco, né, não sei o quê. Então, eu acho que a É. tendência é realmente, como você falou, né, Rogério, a gente pegar realmente, ter várias opções de rádio, mas assim, com qualidade, né? Porque, como você falou, hoje a Com gente tem qualidade, aquela com coisa qualidade. de música, 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 música. Né? E você não, você fez uma equipe de rádio assim, realmente uma rádio profissional, né? Uma rádio, né, como se fosse uma rádio aberta mesmo assim, uma equipe Uhum, fera, uhum. né? E tocam assim com todo profissionalismo, né? É, a minha intenção é a gente continuar sempre mantendo isso e cada vez tentando voltar mais para aquela época. Uhum, Que é a graça, o diferencial é que nem você claro. falou, né? Agora, o legal da internet é que, por exemplo, a gente compete de igual para igual. É diferente do que uma rádio de antena. Uhum, Então, por exemplo, onde é hospedada, um exemplo, vai a Nativa. É a mesma que hospeda a Vintage, uhum, você entendeu? Então, é igual. A diferença é que eles têm uma antena e a gente não tem. uhum, E você, de igual para igual, é legal. Agora, com antena você não tem como você competir, né? Então, o fato da Rádio Web é uma coisa que deixa todas no mesmo patamar. Não adianta você ter, eu tenho um faturamento de X, não interessa. Você tem o mesmo streaming que a Vintage tem, entendeu? uhum, E o nosso faturamento é de zero, por exemplo, e a outra coisa, diminui muito. Você pega uma rádio dessas de transmissor, é 40, 50 mil por mês de luz. Você pega uma rádio internet, que nem não gasta quase nada. É um uhum, computador, tanto um no-break segura, no caso de uma emergência, uhum. e vai, entendeu? E uma rádio aberta também tem a Então, questão da manutenção também, né, Rogério? Que é caríssima, né? você sabe que eu apanho com isso aqui, né? Porque, por exemplo, eu conheço um técnico você deve lembrar dele, do Wilson, Uhum, que trabalhou lá na metrô, no sistema metropolitana de rádio, sim. e ele é que cuida. É o único cara. Então, se Uhum, pifa uma carteira ou qualquer coisa, eu tenho para substituir, tiro e levo para ele. uhum, E é o único cara. Tá? Pifou um Orban, por exemplo, um véuzinho do Orban. É uhum, ele que arruma. Então você fica, não digo refém, né? Porque refém sempre é no sentido negativo, né? O uhum, cara virou refém. Não. No sentido bom, pô, você uhum. depende dele, né? Sim, Que é ele que sabe fazer, não tem outro. exato. Técnico novo é outra conversa. Uhum, Você vê o carinho que tem um técnico antigo para mexer numa mesa e um é. técnico novo. Pô, Uhum.
um técnico novo vem mexer na mesa, eu fico com o coração na mão, porque é clá, 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 nas chavinhas. Aí eu penso, pô, se me quebra uma chavinha dessa, onde que eu vou arrumar uma? Mesa de 84 que a gente tem aqui no estúdio. Onde que vai arrumar um on e off? Então é uma coisa muito difícil, muito. É Parte verdade. de manutenção. E vocês estão instalados onde aí em São Paulo hoje? A gente fica na beira da Raposo Tavares, no quilômetro 22.800. Ah, que legal. Então a gente fica pertinho de Cotia. Na verdade, dá 16, 17 quilômetros da Paulista aqui, não é longe. É Sei. pertinho. Por falar em Paulista, eu aqui na janela da rádio fiz um adesivo simulando a vista da Paulista do 22º andar à noite. Ficou muito legal. Na janela que a gente tem aqui, eu fiz esse adesivo. Então, olhando agora, eu estou olhando como se eu estivesse olhando do 22º andar da Paulista, a torre da Record lá. Não sei se é ainda, se não é, porque muda tanto, mas eu vejo a torre ali, vejo, como se fosse. Poxa, que legal, mas a gente está na beira da Raposo Tavares. E como é que foi esse contato com esse pessoal que está trabalhando com você hoje, assim, por exemplo? O Sérgio Boca você já conhecia da Metropolitana, né? Na verdade, como é que é? Na verdade, todos que estão, eu conheço, com exceção do Edson Ardito, que é quem faz o programa da noite. Mas ele trabalhou em rádio na nossa época, só que ele não trabalhou aqui em São Paulo, então eu não tinha conhecimento, porque minha vida sempre foi em São Paulo. Tirando o tempo que eu trabalhei em Pindamonhangaba, trabalhei numa rádio ali em Campos do Jordão, mas sempre foi em São Paulo. E as pessoas que estão na rádio hoje são pessoas que eu trabalhei. Então, Paulinho, eu trabalhei, o Sérgio Boca, eu trabalhei, a Débora a gente trabalhou muito, 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 muito. Fernandinho, a gente trocou muito. Então, aqui ficou como se fosse um clube dos amigos, entendeu? Uma família mesmo. Final de semana, tinha uma época que a gente juntava, antes de acontecer o que está acontecendo, né? Nos finais de semana, a gente estava todo mundo aqui no estúdio. Então, vinha Augusto Batalha, amigão meu, vinha a Débora, vinha o Fernandinho, o Viviane, juntava todo mundo aqui no estúdio. Tanto é que se você e alguém quiser conferir, é só entrar lá no YouTube, em Web Vintage Rádio, e vai ver ali. Então, juntava 5, 6 aqui no estúdio, o Sérgio Boca fazendo tradução ao vivo. Nossa, era muito legal. A gente deu uma parada, né? Porque começou esse negócio de pandemia, de fecha aqui, fecha ali, e todos estão no grupo de risco, né? A gente já está na idade do... Então, a gente deu uma reduzida nisso. Mas eu pretendo, a hora que passar, que melhorar, que a gente passar essa turbulência aí, a gente volte a fazer como era, porque o legal é isso, né? Legal é isso. Com certeza. Diferencial, a graça é essa. É verdade. Aquela coisa presencial, né? Nada substitui, né, Rogério? Não substitui. Você falar ali, sabe? Hoje você escuta os locutores, eles parecem um robozinho, é muito engraçado. Verdade. Você escuta aqui, não tem um diferencial assim. Eu, pelo menos, né? Pelo locutor, eu não consigo distinguir a rádio. Entendeu? Coisa que antigamente você tinha, você escutava, a voz do Beto Rivera, o Beto Rivera, entendeu? Você escutava qualquer outro lá, você sabia quem que era o cara. Hoje, pelo menos número, aqui em São né? Paulo não tem. Tipo assim, você é mais um no meio, né? Digamos assim, né? Você não tem aquele diferencial, sabe? Não tem. Exatamente. E essa é a diferença pelo menos... da rádio dos anos 80 com a rádio de hoje, né? Que nem, por exemplo, assim, no começo da nossa conversa aqui, né? Eu iniciei lá falando sobre as transformações, né? Que o rádio muda, entra ano, passa ano, tal, não sei o quê. Justamente essa questão que eu ia até abordar com você, porque o rádio, o FM principalmente, ele acabou meio que virando um rádio relógio, né? É hora certa, anuncia, desanuncia, hora certa, desanuncia. E que nem você falou, perdeu aquele carisma, aquele carinho com o ouvinte, aquela coisa de aproximação, né? Coisa que parece que está voltando agora. Por exemplo, a nossa rádio aqui em Curitiba, a Rádio Caiobá, ela tem essa pegada. Ela voltou até numa reunião que a gente fez, foi muito engraçado, né? A gente comentou, olha, o rádio dos anos 80 vai voltar com tudo, a comunicação dos anos 80. Olha que legal. E aquela linguagem mais carinhosa, aquela linguagem mais próxima do ouvinte, porque o ouvinte ele quer um amigo, né? Porque se for para ele ouvir música, nem você falou, ele baixa o Spotify lá e fica ouvindo o dia inteiro. Bota só o que ele quer escutar ali. E o grande diferencial são os comunicadores, né? É o diferencial.
E ficou perdido durante um tempo, né, Dinho? Ficou perdido. Mas não adianta a gente... Não, realmente ficou perdido. Aqui em São Paulo, você escuta uma rádio, você não sabe quem é a pessoa, você não sabe, não é como era antigamente, você entendeu? É a Débora Santilli. Não, um exemplo, entendeu? Uhum. Hoje em dia você não sabe, porque é tudo tum, 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 igual. Uhum. Não tem um diferencial, não tem. Eu, pelo menos, não sinto. Pode ser até que tenha, e outra pessoa tenha mais É, sensibilidade para perceber, mas eu não. é verdade. Eu também, Eu realmente, eu não. sinto essa dificuldade, sabe? De você identificar, pô, quem que será esse cara, né? Quem que será essa mulher? Né? Então parece que é mais do mesmo, né? Coisa que nos anos 80 você sabia, você escutava Uhum. o cara, você falava, putz, é o fulano, Uhum. né? Hoje você não, eu não arrisco a falar, É. eu Tanto não arrisco. que antigamente, assim, você também tinha muito aquela questão, né? Ah, eu vou ouvir o programa, por exemplo, do Rogério Júnior. Eu vou ouvir o programa do Paulinho Leite. Não era o programa, não era a rádio tal, era o programa A do rádio fulano de era o tal. cara, É. E, bem legal isso daí. E os ouvintes também eles mudaram um pouco. Eu me lembro que naquela Uhum. época, eu não sei na sua rádio de antena como é que funciona, Uhum. mas pô, naquela época, pô, aí era carta, era telefone, era gente na recepção da rádio. Hoje, Uhum. por ser internet, eu noto um pouco diferente isso, Uhum. com relação a telefonemas, né? Hoje é Uhum. mais WhatsApp, É. com relação. Tem vezes que a gente dá prêmio, na verdade a gente sorteia prêmio todos os dias, né? Uhum. Mas não é como era, que chegava, juntava um monte de gente na É. rádio. Não, pô, não tem como eu ganhar uma camiseta também. Uhum. Hoje é uma coisa mais complicada. Eu não sei se por conta da internet, por ser uma coisa mais distante, Uhum. né, eu tenho muitos ouvintes aqui, por exemplo, ali de Vila Prudente, que chama, Vila Formosa. Pô, para o Uhum. cara chegar de lá aqui em Cotia, o cara vai perder um dia. É. Né? Então, acho que esse tipo de coisa talvez a gente não consiga resgatar. Uhum. Mas a intenção e a ideia, sim. Porque pô, a gente sorteia no Top Hits, presente, camiseta, disco, entendeu? Isso. Que legal. E é engraçado que, assim, a internet, ela veio realmente, né, Rogério, para somar muito, né, com certeza absoluta, em termos que nem eu falei para você, não tem limites, né, o alcance dela. Não, Porém, por esse não. lado que você está falando aí, eu achei bem interessante pelo seguinte, ela quebrou um pouco aquela magia, né, aquele mistério do rádio, né? Quem será que está por trás É, dessa voz aí? Né? Quem é. será esse cara? Quem será essa mulher? Pô, será que ela é bonita? Será que Uhum, é feia? Será que ele é uhum. feio? Será que ele é bonito? Alto, Eu, baixinho? Né? eu não sei qual que é a sua opinião, É. mas, por exemplo, eu sou contra isso. Uhum. Tanto é que com toda a modernidade que tem hoje, você não vê um horário com a câmera ligada no estúdio. Uhum. É. Anos 80 não tinha isso. Não, não tinha. Não tinha. Quando muito era uma foto que o cara tirava pelo vidro, né, É. do locutor dentro do Uhum. estúdio. Isso. Mas câmera, essas coisas, eu procuro não usar aqui na Aham. Vintage. Se o cara quiser, ele vem, senta aqui, que a gente tem lugar no estúdio, à Uhum. vontade. Mas você quebrar esse encanto, Uhum. né? É mais legal você manter aquele Uhum. ah, a voz do cara, sabe? Uhum. Aquela magia. Nossa, como é que será que é o Sérgio Boca? Olha a voz dele. Aí a menina, acho que eu Aham. sou a favor de não mostrar via Aham. internet. Aham. Quer vir passar o dia aqui com a gente, é um prazer enorme. Mas Exato. se você pegar e ficar transmitindo, eu não sei, Uhum. eu não sou a favor. Exatamente. Até porque tira um pouco aquela coisa da expectativa, às vezes, né? De repente a pessoa chega Tira, e fala, nossa, tira. né? Imagina completamente diferente, né? Poxa, mas eu te imaginava totalmente diferente da tua voz. Tem Só muito isso, né? só o imaginava já Já acabou a graça. é verdade. Né? Já É não verdade. chega para lá, eu imaginava. É, Né? é verdade. Tem que continuar imaginando. Rádio é Ó, criatividade, né? exatamente. E como é que você, assim, como é que você está vendo, por exemplo, assim, a questão do futuro da web rádio, assim, por exemplo? Você acha que o pessoal daqui para frente vai começar a aceitar melhor? Ou você teve uma certa resistência no começo? Como é que você está vendo essa questão da aceitação da web rádio? Edinho, eu tenho sentido um, uma aceitação bem progressiva, né? De quando a gente começou até hoje, tem 2 anos e pouco, quase 3, eu notei que nesse período, não pela Vintage,
mas pelo tipo, hoje você fala, web rádio, é diferente do que é diferente como quando eu falava há 3 anos atrás, você entendeu? Uhum. Então, eu acho que as pessoas elas estão conhecendo, elas estão se informando. Esse lado de redes sociais, você consegue, sabe, mostrar o que é uma web rádio, que o cara digita, põe o aplicativo lá na Apple Store ou na Play Store. Então, eu acho que que nem diz o Fernandinho, né? Fernandinho, desde o começo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de formiguinha. É. Mas você tá construindo o espaço. Uhum. Profissionalismo, a minha palavra é profissionalismo. Fazer negócio bem feito, não tem como você querer ganhar se você não investir, não existe milagre, né? Então você tem que trabalhar, tem que E a trabalhar, questão tem assim que de promoção hoje, por exemplo, de web rádio, o que você tem assim na Vintage, por exemplo? a gente tem as redes sociais, que é o melhor meio, e revista, né? A gente tem bastante propaganda em revista, mas nas revistas aqui da Granja Viana, que é onde fica a nossa rádio. Uhum. Então, a gente tem. Agora, de 5 meses para cá, a gente lançou uma outra rádio. Não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa, mas ela chama Vintage 70. Então, é Olha, www.webvintage70.com. Agora, quem que é o coordenador dessa rádio? Paulinho Leite. olha. Não tem como dar errado, você entendeu? Então, é uma rádio que eu nem apareço lá, não tenho nem a senha da rádio. Uhum. Ele que cuida. Puxa Então, quer vida. dizer, é um outro leque que a gente abriu. A nossa aqui é Uhum. 80, tem a 70 que ele cuida. Uhum. Então, eu acredito muito na rádio Uhum. web, muito. Mas cabe a gente fazer o serviço bem feito, né? Claro. Você tem alguns grupos de rádios web, por exemplo, no Facebook, você vê os caras lá, você tem uma vinheta que fala bom dia para me arrumar? Caramba, você tem que investir, cara, você tem que mandar É. fazer, você tem que pegar, pagar para o músico no estúdio, fazer. Sim, sim. Senão, não. Tudo bem, se o cara não tem condições, acho que o cara. Se você não tem arma, não vai para a guerra, É. né? Você Exatamente. vai queimar o seu país, vai queimar seu exército. É. Então eu vejo lá os caras, você tem uma vinheta que fala isso para me arrumar. Você tem, sabe? Uhum. Não, caramba, manda fazer. É. Se você quer fazer um negócio sério, manda fazer. Claro. Porque senão fica. Você tem um monte, você entra naquele radios.com, a Uhum. quantidade que tem de rádio web ali É. é impressionante. Agora, vê quantas que tem uma estrutura, que tem um espaço físico para o cara chegar lá e te receber, entendeu? Uhum. Sabe? Então, acho que a rádio web ela tem futuro, mas cabe a quem faz o serviço bem feito, quem faz com profissionalismo, manter que continue assim, né? Uhum. Talvez tivesse não digo nem sindicato, nada, mas uma associação séria, né? Para a gente Uhum. poder. O problema do ECAD é um problema que 99% não paga ECAD. Uhum. E você vai fazer uma festa de casamento, você tem que pagar ECAD pelas músicas que o DJ vai tocar. Uhum. Então você vê os caras lá no grupo, os caras não, que ECAD, que é isso, que é aquilo. Caramba, é o certo? Desde a época que eu trabalhava na metrô, Sim. a programação era feita 3 folhas, uma ficava arquivado, Uhum. a outra ia para o estúdio e a outra ia para o ECAD. Uhum. Sempre foi assim. Então, o que É. acontecia? A pessoa, na época que era a Sandrinha, ela separava lá os discos da programação. Era 13, 14 discos, botava a folhinha em cima e amarrava. E, ó, Uhum. 1 hora está aqui. Entendeu? Uhum. Agora, e tinha a folha aqui. Então, tem que fazer um negócio sério. Não adianta Claro. você querer fazer um negócio bagunçado, É. porque o dinheiro não é fácil para ninguém. O cara não Claro. vai investir numa rádio que, Não. entendeu? O cara liga, ninguém atende. Caramba, como é que eu vou botar meu dinheiro numa rádio que ninguém atende? É. Né? Qual que é o endereço de vocês? O cara não passa. O Uhum. cara bota lá no Google, não aparece nada. É. Então, a rádio web ela tem futuro, mas ela vai ter futuro para quem se destacar, para quem Exato. fizer o serviço bem feito. É Uhum. a minha opinião, né? Claro. Com Pode, certeza. pode ter gente que discorda, vai ter gente que vai discordar, porque tanto é que nos grupos a gente vê o tipo de conversa, né?
Mas que nesses dias o cara, mas por que você usa um Orban 800 se você pode colocar um software no computador? Pô, o cara não sabe o que é um 800 para falar um troço desse. Entendeu? É legal pôr no computador. É legal. Pô, mas não é a mesma coisa. Não adianta falar. Não. Então sempre tem aqueles que vão criticar, vão. Entendeu? Tem que fazer negócio bem feito. Faz bem feito que dá certo. Até porque o pessoal vai investir em profissional, né? Não vai investir em gente aventureira, né, Rogério? Caramba, como é que uma Raio Goodyear vai chegar, por exemplo, e botar o dinheiro numa rádio que não tem nem como, né? É, verdade. Então tem que fazer o negócio bem feito. Fazendo bem feito, o negócio vai longe, vai para frente e vai cada vez mais para cima, como já acontece em alguns países. Com certeza. Rogério, eu podia ficar a tarde inteira aqui, rapaz, conversando com você, que a gente ia ter muita história para contar aqui, viu? Mas olha, cara, eu quero agradecer muito você ter, né, batido esse papo comigo aqui, pessoal do meu canal aqui do YouTube. Lembro que você também tem um canal no YouTube, né, da Web Vintage Rádio, né? Passa para o pessoal Web aí. Vintage Rádio. Vou passar. Tá. Eu vou passar, vou pegar direitinho e vou passar. Legal. E você que de repente não conhece a Web Vintage Rádio, eu sou suspeito para falar porque eu sou fã dessa rádio aí já, né? Já tenho ela aqui no aplicativo, já baixei na Play Store, né? Já tenho ela aqui, ouço direto a rádio também. Que honra. Muito bacana mesmo. E para você que ainda não baixou, tá lá atrás dele ali, Web Vintage Rádio. É só chegar lá na Play Store lá, né? E mandar ver, né? Procurar lá tudo certinho. Passa o site para a galera também, Rogério. De repente, quem quiser ouvir a rádio de vocês aí online, não, o nosso site é www.webvintageradio.com. A gente tem esse e tem o .br também. A gente tem os dois domínios. Então é o www.webvintageradio.com ou www.webvintageradio.com.br. Legal. Eu vou deixar todos esses endereços aqui também na descrição do nosso bate-papo aí também. Para dar aquela força. Tá ótimo. Aí. Beleza? Rogério, perfeito. Obrigado, meu querido. Sucesso para vocês aí, viu? Obrigado. A gente se encontra. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.